Fala galera, meu nome é Henrique Cavagnoli e esse é mais um episódio do Giants Cast, um programa onde debato livros com amigos e compartilho por aqui. Os gigantes de hoje são Steve Anderson, autor de As Cartas de Bezos, e meu amigo Carlos Eduardo Eberle. Dá um alô para os nossos milhares de ouvintes, Dudu. Olá pessoal, tudo bem? A Amazon foi a empresa mais rápida da história ao alcançar a marca de 100 bilhões de dólares em vendas. Tem mais de 600 mil funcionários e é a quarta empresa com maior valor de mercado no mundo. Como Jeff Bezos chegou até aqui? Ele acredita que assumir riscos é a chave para a porta do crescimento. Mas claro, riscos intencionais, calculados e estratégicos. Bezos detalha seus princípios de crescimento e planejamento nas cartas aos acionistas, que são lançadas anualmente há mais de 20 anos. Analisando essas cartas, Steve Anderson extraiu 14 princípios de como Bezos conduziu a Amazon até onde está hoje. Dizem que o sucesso deixa pistas. Jeff Bezos deixou inúmeras delas para nós. Hoje temos aqui meu amigo Dudu. Poderia contar para nós um pouco de ti e como chegou até o livro? Sou formado em administração de empresas, me considero um administrador. Eu acho que desde o início assim de perfil, acho que foi onde me encontrei assim como administrador e por que não empreendedor. Então cheguei nesse livro, cara, através de biografias. Eu acho que biografias a gente tem bastante coisa para tirar delas, né, de pessoas que inspiram. Então, cara, foi bem na livraria, assim, olhando, e aí me deparei com as cartas de Bezos. Então, achei interessante, porque é um cara que ele não é tão pop, assim, né, aqui no Brasil, quanto, vamos dizer, o Steve Jobs. Então, eu não sei se é talvez pelo produto, né, Steve Jobs tinha o iPhone, tinha a questão da Apple, que eram essa ideia de todo mundo querer comprar, né, algo assim físico e, enfim, ele não é tão pop assim quanto ele aqui, mas é um cara que cresceu muito, né, cara, pelo mundo, assim, ele tá muito conhecido, assim, principalmente quando para nós chega pela questão da Forbes, né, quando ele alavancou, assim, chegou ao topo da Forbes, assim, para nós chama bastante atenção, aí vira um pouquinho mais popular. Mas ele nos Estados Unidos já há muito tempo, ali, há anos, né? Ele já vem chamando bastante atenção. É a empresa que mais cresceu, né? Mais cresceu assim em termos de velocidade. Então, em pouco tempo, ela teve um crescimento muito alto, né? Então, isso chamou bastante atenção do mundo, né? Com ele. Isso mesmo, o cara, a mentalidade dele é realmente diferenciada. Então, no livro, ele detalha esses 14 princípios. Eles são divididos em testar, construir, acelerar e escalar. O primeiro princípio já é muito interessante. Incentivar fracassos bem-sucedidos. Eles têm inúmeros de exemplos que foram fracassos enormes. Por exemplo, que eu lembro do livro Fire Phone, que era um dispositivo parecido com um celular para ajudar os clientes a fazer compras no próprio site da Amazon. Mas eles investiram, não lembro quantos, mas se não me engano, bilhões. 178 milhões foi a perda deles, né, com o Fire Phone. Aí o número é exato. E o interessante disso aí é que essa equipe que estava no Fire Phone, eles foram a mesma equipe que trabalhou na Alexa e no Echo, né? Exatamente. Então, que já virou bilhões, né? Então, é essa a ideia dele, que ele incentiva assim o fracasso, né, calculado, o risco calculado, né, mas sempre, ele até no livro ele cita a questão da NASA, né, inúmeras falhas que eles tiveram, mas que se tornaram assim grande sucesso, né? Então, talvez se não tivesse algumas falhas não teria aberto caminhos para esse sucesso. Todo o aprendizado na construção do produto e mais o aprendizado com o erro leva a outros produtos sensacionais, que eles conseguiram desenvolver dessa forma. Dudu, o que mais te marcou no livro? Cara, em sentido de como empresa, né, e como serviço que ele faz ali, eu acho que é o principal dele, né, que ele fala desde o início, né, desde as primeiras cartas ali que ele
começou para os acionistas, que é a obsessão ao cliente, né? Cara louco. Ele disse, a pessoa tem que ser obcecada pelo cliente, né? Então é uma coisa que a gente não costuma ouvir, né? A gente fala que tem que pensar no cliente, mas essa obsessão pelo cliente é uma palavra que chama atenção, né? Então toda a ideia dele é focada no cliente. Então acho que vale esse aprendizado ali para todos os negócios, né? Que tu vai trabalhar, o que tu vai seguir, qual o caminho, vai ser nessa linha de obsessão ao cliente. Então, acho que é um ponto bastante forte dele, que ele cita várias vezes, né? As pessoas que trabalham com ele também, acho que ele fala bastante, que chama atenção. Ele gosta de ter essas pessoas assim com liderança, com um espírito de tomar decisão, né? Então, até ele fala nas questões das entrevistas, né? Na entrevista de emprego, assim, eles perguntam até sobre o teu fracasso. Me conta os teus fracassos, o que tu fez, né? Para entender um pouco mais sobre a pessoa. Acho que isso chama atenção também, né? No perfil que eles buscam. Citando um exemplo dessa obsessão do cliente, eu lembro que tem um caso que ele cita de um escritor que contratou um serviço da Amazon, que na época era alugar um filme na Amazon. Então estavam nos primórdios desse alugar filme por streaming, e ele alugou o filme. A Amazon sabia que era um serviço que oscilava na época, que não estava aperfeiçoado, e ele podia dar problemas. O vídeo podia parar de funcionar, podia voltar para o início e tal. Então eles já se precaveram. E esse escritor, contando a história, ele falou que estava assistindo o filme e de repente travou o filme, voltou pro início, ele já estava ficando meio de cara, mas no momento ele recebeu um e-mail aí com o reembolso total, que eram, se eu não me engano, $3 do filme. Então... surpreendeu ele, né? Surpreendeu, pegou ele desprevenido, já estava ficando meio de cara, mas pô, olha o carinho, não, o cuidado que eles tiveram. Na hora exata que deu problema, eles já cuidaram disso e sanaram totalmente. Mas a Amazon pode se prejudicar no curto prazo para fidelizar um cliente. Então ela se propõe a fazer isso. E nem é ele que fala, né? Mas, vamos dizer assim, se diz por aí que o modo como tu trabalha um problema que aconteceu com o cliente, né? Numa empresa. Então, se houve um problema, o modo como tu vai reverter isso aí, ele marca muito mais do que muitas vezes a tua experiência na empresa ou pelo serviço da empresa. Então esse sentido ali que ele recebeu o dinheiro de volta ou alguma atenção de volta, com certeza marcou e mostra, acho que, toda a cultura da empresa, né? Então é uma coisa, acho que muita gente já usa isso aí também. Quando ele fala de flywheel, que ele ressalta bastante nesse capítulo, né? Que é uma coisa bem interessante para quem tem, enfim, empresa, para quem tem uma entrega, né? De montar essa ideia de quais são o que faz girar a tua empresa, né? Porque toda a tua energia, o tempo, o dinheiro que tu vai investir vai ficar nesse giro, né? E ele fala uma frase, né, que é interessante, que é: se tu vai iniciar um investimento, se tu vai tomar uma atitude que não está nesse giro, nesse flywheel construído com os princípios da tua empresa, o que tu quer que ela gire, ele pode ser uma distração. É isso aí. Então, vale a pena, porque a ideia dele é acelerar, né? Fazer acontecer. Então, tu vê que ele foca no que tem que ser. Isso aí. Isso aí não vai ajudar na minha flywheel. Pai, toca pro lado. Então, com esse princípio do flywheel que ele fala, né? É aquela roda que ela demora assim para ela começar a girar, porque ela é um pouco pesada, né? E aí, quando ela engrena, ela começa a andar sozinha. Que ele dá o exemplo das portas, ele faz uma comparação com porta giratória, né? De grandes hotéis ali, que ela é pesada, assim, uma criança entrar ali, né? Ela é pesada, assim, mas no momento que tu empurra, ela começa a girar. Aí vai embora. Então, é essa engrenagem que ele fala. Cara, uma empresa que ele testa construir, acelerar, escalar,
é muito vivo para eles, né? Viu que eles não perdem tempo, ele fala muito do dia 1, né? Toda hora, né? Toda hora do Toda dia hora 1, que é o dia que iniciou, não esquecer desse dia, né? Que é toda aquela tua energia, aquele teu fogo para iniciar, teu entusiasmo, não pode esquecer desse dia 1, né? É, umas coisas que ele mais cita, que ele citou na primeira carta aos acionistas, ele sempre remete a ela todo ano, que é para tu ter essa gana de startup, de começar e dar com tudo, né? Então, é muito inspirador a forma que ele trata essa questão. Ele fala quando ele chegou num ponto lá da obsessão do cliente, que é interessante, ele na ótica do cliente, né? O que o cliente quer da Amazon? Ele fala em preço baixo. Ele sabe o que o cliente espera. Uma grande variedade de produto e uma rápida entrega conveniente também. Então, ele cita que isso é uma coisa que não vai acabar, né? Ele não vê um cara dizer assim, o cliente dizer, não quero mais um preço baixo, pode tacar preço alto. Não quero uma entrega rápida, não quero tanta seleção assim. Então, é uma coisa que não vai acabar e ele fica nisso aí, né? Ele gira em cima disso aí. Então, isso eu acho que é pensar no cliente também, né? O que ele quer. Então, o trabalho gira todo em torno disso aí. Nossa, com certeza. Eu lembro no livro ele contando de como começou essa história do frete grátis. Ele começou nos primórdios das vendas online. Ele viu que o frete meio que tornava o produto não tão competitivo. Apesar de ter o preço mais baixo, o frete tornava o produto não tão conveniente. Daí ele foi inédito no mercado. Vamos criar frete grátis, o serviço Prime. Só que até o pessoal dentro da Amazon foi contra, mas não, vamos testar. E aí então ele funcionou da seguinte forma. O Prime era um pacote que tu pagava tantos dólares por ano e tu tinha por um ano a entrega grátis. E aí era uma entrega mais lenta. Mas deu tão certo isso que eles começaram a apostar nessa ideia, apostar em grandes ideias, que é mais um princípio do Bezos. Ele viu que deu certo e foi incorporando. O pessoal gostou, vou adicionar mais um pouquinho, um extra, um plus aqui, pagar mais $2 para chegar em um dia. O pessoal está gostando, vamos botar mais, vamos botar um serviço de streaming. Que hoje eu nem sabia que o serviço de frete grátis nasceu daí. Eu contrato a Amazon Prime por causa do serviço de streaming. Eu nem sabia que ela nasceu através do serviço de frete grátis. Então, tudo que engloba o produto, o quanto eles cresceram, quanto valor eles agregaram. O que tu tem aplicado no teu dia a dia, na empresa? Cara, é a questão de serviço. Serviço. Né? De serviço, acho que essa ideia, esses princípios da Amazon, eles mais pode pensar, é uma empresa com recurso bilionário, né? Mas tem muita coisa que tu pode aplicar para todos os negócios, né? Ou seja, ter um pequeno negócio, um médio negócio, um grande negócio, principalmente quando se fala em cliente. Então, acho que essa questão de pensar no cliente e superar a expectativa dele, surpreender ele, é uma coisa que acho que não só eu, mas todo mundo que trabalha com isso, ou serviço, ou uma indústria, enfim, que entrega algo, procura, né, satisfazer o cliente, ou melhor, surpreender ele. Então, acho que a cultura também, cultura que ele fala bastante, a cultura da empresa, é uma coisa marcante, é uma coisa que ele iniciou, né? Ele foi o primeiro funcionário e ele já, de cara, assim, já colocou qual que é a ideia dele. Então, o pessoal segue muito, as pessoas querem trabalhar na Amazon porque sabem que tem uma cultura criada por ele ou não, enfim, mas é uma cultura contínua, né? Acho que cultura que ele fala chama bastante atenção, assim, pra gente aplicar também para nós, por mais que a gente pense, eles investem bilhões aqui, bilhões ali, tem parte tecnológica que ajuda, de tecnologia que ajuda bastante eles, investimentos de milhões ajudam também, mas, cara, pequenas coisas a gente pode colocar nos nossos pequenos negócios, né? Claro. Eles também passaram por isso, né? Acho que todo mundo passou por isso. E ter um cuidado especial com o cliente é um diferencial enorme no mercado daqui, pelo menos
Eu acredito. As pessoas que trabalham no lugar, né? Acho que também é uma coisa bastante falar que dá para aprender bastante com isso, que é a pessoa que está trabalhando contigo, a atitude que ele vai ter, a atitude do dono, né? Que ele fala também. Tudo isso aí. Atitude de tomar uma decisão, de não ficar com receio de tomar uma decisão, que eles separem tipo 1 e tipo 2, né? De decisão. Tipo 1 tu pode ir lá, que é uma decisão que se der errado tu pode reverter. Muitas pessoas ou pessoas que trabalham contigo podem tomar essa decisão, né? Porque se não der certo, dá para reverter e dando certo ela vai gerar muita coisa boa, né? Então ela tem esse risco calculado. A decisão do tipo 2, que já é mais pensada, trabalhada, que demora mais, né? Ela tem um impacto um pouco maior. Mas, como ele cita exemplos, tem essas pequenas decisões de tipo 1 tomadas por pessoas que trabalham com ele, geram milhões de resultados, né? Positivos. Então, acho que ele estimula isso aí também. Ele tem uma curiosidade que ele fala que é até que eles te oferecem um dinheiro para tu sair da empresa, né? Pô, que é uma coisa loucura, né? Estranha, né? Que vai aumentando de 1.000, 2.000, vai para 5.000, né? Te oferecem para tu sair da empresa. Cara, é estranho tu ver isso aí, né? Mas ele quer tipo, quase como se fosse um teste, né? Para ver se realmente tu tá aí. Tu realmente quer ficar. Tu quer ficar ou não. Porque ele vê saudavelmente tu ficar, mas também é saudável tu sair. Né? Então tem que estar no teu lugar, né? E a empresa precisa que tu esteja no lugar. É bem interessante essa métrica ali que eles fazem. Eu acho que até é de uma empresa que eles compraram, eles tiraram essa ideia, também não lembro o nome agora. Mas quando eles adquiriram uma empresa, tinha essa cultura, eles passaram para a Amazon também. Dois princípios aí que ele cita no livro, então. Incentivar o funcionário a ter esse sentimento de dono, ele fazer parte, e de agilizar o processo de tomada de decisões. Então, que a gente falou, esse foi uma das coisas que mais me fez pensar, na verdade, esse formato de tomar decisões, porque ele dá esse poder de micro decisões para todos os funcionários. Isso é muito legal, porque ele deve agilizar muito e facilitar muito as coisas para decisões reversíveis, claro, né? E eu pensei comigo mesmo, é uma coisa que eu estou usando no meu dia a dia também. Às vezes eu espero eu ter 90% ou 100% das informações que eu gostaria de ter para tomar uma decisão. E às vezes eu tomo e mas demorei demais para tomar. Ou, essa decisão, se eu tivesse tomado antes, podia ter destravado outros processos. E ele aconselha a tomar essas decisões reversíveis quando tem aproximadamente uns 70% do conhecimento que tu gostaria de ter. Por quê? Porque torna o processo mais ágil, tu não perde o timing do evento e também tu desbloqueia outros processos a partir desse. Então isso me deixou pensando muito tempo, eu estou botando em prática, é muito interessante. Entra daquela ideia dele de testar, né? Tu pode fracassar, mas um risco calculado, né? Para que tu tire alguma coisa boa, né? Trilhe talvez um outro caminho com esse erro que tu pode ocasionar. Outra sacada genial que eu lembro dele foi que eles contrataram bastante, eles tinham bastante serviço de processamento de data no site para datas especiais, por exemplo, ação de graças ou Natal. Então eles conseguiam ter um fluxo bem fluido nessas datas, mas o resto do ano eles não tinham o que fazer com todo esse processamento. E aí eles criaram um web service, que eles criaram a nuvem, criaram a primeira nuvem na internet, que alugavam esse espaço para outras pessoas. E diz no livro que eles permaneceram como um monopólio, sem competidores por 7 anos no mercado. Então, a vantagem que eles criaram a partir de um excesso deles. Ele usa bastante tecnologia, né? Ele fala bastante de dados também, mas que tem também intuição. Né? Ele fala bastante
Ele fala bastante da intuição, mas que além de dados tu tem intuição. Com dados tu gera pouco debate, porque são números, são dados, e aí tá mostrando, tu consegue enxergar. E quando tu toma uma decisão pela intuição, ou tu mistura numa reunião com a intuição também, gera bastante debate. Então ele quer dizer que nenhum nem outro assim é 100% certo. O bom é tu equilibrar os dois, porque pela experiência, pela intuição, ajuda tu a trabalhar os dados. Menciona isso aí. E com a intuição tu alcança algumas coisas que tu não imaginava alcançar também só com os dados frios aí, né? Uhum. Muito legal a forma que ele trata a intuição. Nós falamos assim, ele não é, pelo menos para nós, assim, tão popular, assim, né? Não. Sei lá, das pessoas saberem de tudo sobre ele, assim, né? Até ele saiu agora, né? Como CEO da Amazon, né? Nós estamos hoje 17 de junho, né? De 2021. Então, hoje ele não está como CEO da Amazon. Mas ele é um cara que tem a parte filantrópica dele também, ele ajuda, então ele sabe o papel que ele tem, né, na sociedade também, como os outros grandes também, né? Como o Bill Gates também tem um papel grande também. Mas ele, por não ser tão popular assim, para nós, eu digo sempre para nós, porque nos Estados Unidos ele é bastante já visado há bastante tempo, né? Mas ele carrega umas ideias bastante interessantes, assim, que deu para tirar desse livro, assim, das cartas que ele escreve aos acionistas. E o interessante dele é sempre uma métrica, né? Ele faz sempre um padrão, tipo a carta todo ano, as reuniões que ele faz, né? De escrever como é que ele chama? É um memorando, né? Toda a reunião. Então ele tem sempre uma métrica de trabalho, assim, que pelo jeito tem funcionado, né? Ele não fica rígido nela. Se ele vê que alguma coisa pode ser melhorada, pega, melhora. Ele tem bastante flexibilidade com o pensamento. Quando ele iniciou a Amazon, ele já, de cara, assim, ele já viu que ia dar certo, né? Lá em 94, né? E ele já viu de cara que ia dar certo, ele já tinha feito uma previsão, assim, não de faturamento, mas que ia dar certo, assim, ele já disse pro pessoal que começou a trabalhar com ele que ele acreditava bastante e ia dar certo, já. Ele, não lembro um dado, assim, mas ele já deu a certeza que é o caminho e isso aí vai estourar. O cara tá inserido, assim, num mundo que tem muita informação, né? Ele trabalhava na Wall Street, né? Antes disso. Não lembrava. E então, inserido, assim, no mundo de bastante informação, né? A mentalidade, sim, essa mentalidade dele de longo prazo é inimaginável. Tem alguns nuances que eu nem sequer tinha pensado. Nas primeiras cartas, que nem tu falou, ele pensa muito à frente. Ele fala, essa empresa vai ser para os netos dos meus netos. Se nós tivemos sucesso hoje nesse balancete, foi porque foi pensado, era o que eu estava pensando há 3 meses atrás. E não só isso, ele pensa da seguinte forma: se hoje eu estou aqui gravando contigo, fazendo um podcast, não é simplesmente porque as coisas vieram fáceis assim. Foi alguém que pensou na eletricidade, foi alguém que pensou em todo esse sistema de comunicação, todo esse sistema de áudio, todas essas coisas, né? Então, essa infraestrutura foi provida por alguém. E ele tá ligado, e ele quer fornecer essa infraestrutura também para as pessoas. E o que ele está pensando é fornecer infraestrutura de transporte espacial. A paixão dele é por viagens espaciais, e hoje em dia ele trabalha bastante na Blue Origin. Ele faz transporte público espacial. Claro, está começando, é uma fortuna, mas ele entende que como o carro ou como viagem de avião são coisas que têm que ser postas em prática para ir vendo as falhas e como trazidas pro público geral. É isso aí. Esses caras, eles têm, eu não sei o que é o... Claro, todo mundo gosta de ver alguma coisa do espaço, mas esses caras que eu acho que o mundo tá pequeno para eles, né? Eles querem sair, né? Claro, é uma exploração que ninguém até então botou a mão, né? Enfim, pela questão de tempo e tecnologia, né? Eles não tinham nem como fazer, mas
vê que esses caras estão indo para esse lado, né? Os grandes, assim, empresários, esses ícones, assim, estão indo para esse lado, né? É o que vai surgir alguma coisa lá na frente, né? Esses pioneiros ali, né? É um caminho que eles estão, na verdade, estão abrindo um caminho, né? Que isso aí. Vai ser lá na frente, os caras vão dizer que esses caras aí foram os primeiros a abrir essas portas ali para, cara, alguma coisa vai acontecer, né? Esse detalhe que tu disse de longo prazo e para netos, né, bisnetos, tem uma parte aí, tu vai ter que ajudar a lembrar, mas do relógio, ele não construiu um relógio, né, que para durar, sei lá, 200 anos, alguma coisa assim. Não, é 10 mil anos. 10 mil anos. É um relógio para durar 10 mil anos. Ele gastou dezenas de milhões de reais para um relógio desse tipo. Uhum. Eu não sei se é na casa dele ou o que, é de um lugar que ele fez esse relógio, né? Uhum. Que aí ele vai parar daqui, é isso aí, acho que é 10 mil. Ele bate, né, a cada século. Ele sai o cuco a cada século, se eu não me engano. Uhum. Então é um negócio, ele pensa de uma forma diferente, né? Sim, ele quis deixar registrada a marca ali, né? Enfim, é uma forma, é o jeito de pensar dele, né? Eu acho que é interessante, por isso que eu acho que biografia é um negócio legal. Porque tu começa a estudar esses caras, assim, a atitude dele, perfil deles. Tem muita coisa que te faz parar para pensar, né? E entender o porquê que eles fizeram isso. Tem um motivo, né? A gente falei no início, né? Eu gosto de ler biografia por causa disso aí. Acho que tem bastante ensinamento em algumas coisas nas coisas que eles fazem, né? Sim, abre muito a cabeça mesmo. Vou seguir essa linha, vou pesquisar mais uns. Tu tinha até me recomendado do Steve Jobs, né? Steve Jobs é muito legal, a biografia dele. Muito legal mesmo, assim. Vale a pena entender também a cabeça dele de colocar em prática as coisas. Vale a pena. Dudu, nós estamos chegando ao fim já. Uhum. E mais uma pergunta. Para quem ou por que tu recomendaria esse livro? Cara, acho que não precisa ser uma pessoa específica, né? Não. Vou dizer pra Brenda. Cara, eu recomendo esse livro para todo mundo que tem... Não precisa ser uma empresa, enfim, mas que tenha alguma entrega, que entrega algo. Então, por isso acho que empresa, seja um autônomo, seja um médico, né? Seja alguém que tem que entregar algo pela questão do cliente, né? Pela experiência que o cliente pode ter, que a pessoa que vai receber essa tua entrega receba algo como experiência que vai marcar. Então ela vai ajudar com certeza, assim, pequenos e grandes negócios, na forma como tu vê o dia a dia das tuas atitudes, seja na empresa, ou seja, enfim, no que tu entrega. Tem esses princípios deles, eu acho que não são só para grandes empresas como a Amazon. Eu acho que pequenas empresas vão ter, e pequenas atitudes, pequenas entregas vão ter bastante retorno com isso. Claro, é um livro empresarial, né? Às vezes isso afasta as pessoas, mas se tu olhar para dentro, tua vida é teu maior empreendimento. Então, tudo que tu botar numa empresa, tu pode botar em ti também, né? Sim, tu pode ver dessa forma. Isso aí. Então, Dudu, muito obrigado pelo livro. Obrigado, livro fantástico. Fantástico, muito bom, muitas lições. Muito obrigado por te ter aqui de novo. Valeu, que eu agradeço. Enorme. Obrigado pelo convite. Show. Valeu, Valeu, abraço. Galera.